Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 22 a 24 do livro de Ezequiel, versículos 1 a 5 do capítulo 22. A expressão cidade sanguinária sugere que os crimes contra a aliança com Deus eram tanto rotineiros como consumados em Jerusalém. Pensa-se especialmente nos sacrifícios humanos oferecidos aos ídolos, mas também pode se referir a homicídios. A tradição rabínica associa esse oráculo ao derramamento por Manassés de sangue inocente em Jerusalém. A cidade é personificada como uma pessoa que viola a lei mosaica, pois há uma violação dos 10 mandamentos que estabeleceu preceitos sobre a relação da pessoa com Deus e também com o próximo. Em vez de amar a Deus, a cidade se tornou idólatra. O amor ao irmão israelita foi substituído pela traição. Como resultado de sua falta de obediência, Deus fez deles um motivo de vergonha e zombaria para todas as nações. Versículos 6 a 12. A acusação nesses versículos contém uma lista de pecados baseada nas regras de Levítico, dos capítulos 18 a 20. Os reis são especificamente acusados porque tinham a responsabilidade de assegurar a administração da justiça na comunidade, especialmente proteger os pobres e os fracos. Todas as áreas da vida estão contaminadas, pois esses pecados violam as leis de Deus para a proteção de culto, a autoridade parental, a vida humana, o casamento, a propriedade e a verdade. Em outras palavras, todos os assuntos contidos nos 10 mandamentos. Versículos 13 a 16. Ezequiel viu não só a punição que viria no futuro imediato, mas também a dispersão do povo judeu por todo o mundo, a qual perdura até os dias de hoje e que persistirá até que Israel seja purificado de seus pecados. Versículos 17 a 22. Assim como metais preciosos são derretidos para a remoção da escória, das impurezas, Israel será purificado pelo fogo para a remoção de pecados e impurezas. Agora a cidade será novamente derretida pelo calor da ira de Deus no forno de Jerusalém. Os babilônios executariam esse fogo da ira de Deus ao queimar e saquear Jerusalém. A expressão sereis fundidos no meio dela pode se referir à miséria de estar cercado por inimigos estrangeiros, o que em si mesmo era uma punição divina. A imagem do fogo do fundidor foi usada por Ezequiel para representar o expurgo final que Deus planejou para Judá. Ela é também um retrato escatológico, referindo-se ao tempo em que Deus expurgaria do pecado toda a sua criação. Versículos 23 e 24. A combinação feita por Ezequiel de chuva e juízo remonta ao relato do dilúvio bíblico em Gênesis. Assim como o propósito desse dilúvio foi purificar o mundo da impiedade e violência do ser humano, o Senhor declarou que um tipo semelhante de purificação está agora por vir à terra de Israel. A retenção da chuva era uma das maldições da aliança. Versículos 25 a 29. Aqui vemos todas as classes sociais reunidas numa tentativa deliberada de eliminar a palavra de Deus da sua nação. Os profetas, covardemente, não apontavam os males sociais à luz da palavra de Deus, alegando que tudo corria muito bem. Os sacerdotes deveriam ser os guardiões do discernimento moral e eram os primeiros a profanar as ordenanças divinas. Os príncipes deviam proteger as pessoas, sendo a primeira função do governo o estabelecimento da justiça para todos, porém tornavam-se tiranos. Não havia nenhum membro do povo livre de culpa. Versículos 30 e 31. Ezequiel e Jeremias eram fiéis, mas Deus procurava alguém além deles que fosse capaz de interceder em favor de Israel, uma vez que seus pecados tinham ido longe demais. Mas não havia ninguém que pudesse liderar o povo para que se arrependesse e retornasse da beira do castigo que veio em 586 a.C. Agora nós vamos estudar o capítulo 23, versículos 1 a 4 do capítulo 23. Visto que a nação de Israel era frequentemente retratada como a esposa de Deus, Ezequiel usou a metáfora de prostituição de duas mulheres para descrever Samaria e Jerusalém. O adultério e a prostituição eram ambos detestáveis a Deus e puníveis com a morte, de acordo com numerosas passagens legais em Levítico e Deuteronômio. As cidades adúlteras seriam destruídas. Samaria, a mais velha, abraçou a idolatria e as alianças internacionais muito antes que Jerusalém. Ela também precederia Jerusalém em seu cativeiro. A menção da mãe das irmãs enfatiza sua origem comum a partir da nação unida de Israel, que existiu por um tempo. As cidades eram as capitais dos reinos do norte e do sul, respectivamente. Versículos 5 a 10. A prostituição aqui representa alianças políticas com potências pagãs e não a idolatria.
é demonstrado o desgosto de Deus com Israel por ter entrado no jogo da política internacional em vez de confiar nele para sua segurança e amparo. As relações de Samaria com os oficiais da Assíria pressupõem a aliança anterior no tempo de Menahem, em 2 Reis 15, versículos 17 a 22, e Oséias, em 2 Reis 17, versículos 1 a 6, ambos descendentes de Jeú. A expressão "estes descobriram a sua vergonha" se refere à queda de Samaria em 722 a.C., versículos 11 a 21. Em vez de abraçar a missão que Deus lhe dera de levar a mensagem de salvação às nações, Jerusalém, como uma prostituta, usou as nações em proveito próprio. Judá se aliou à Assíria, e a gente pode ver isso em 2 Reis 16, versículos 7 em diante, e em seguida à Babilônia, em 2 Reis 24. Ezequiel pode também ter tido em mente a desastrosa ação política de Acás, que de forma voluntária colocou-se como vassalo da Assíria. Em vez de confiar em Deus para obter livramento, como Isaías insistiu que ele fizesse, Acás pediu a ajuda da Assíria. Com esse ato, Judá se tornou um vassalo da Síria para o século seguinte. A referência às relações com o Egito pode evocar a antiga aliança de Salomão com o Egito, em 1 Reis 3, versículo 11, e o apoio do faraó Neco a Jeoaquim antes deste se voltar para a Babilônia, em 2 Reis 23, versículo 31, até 2 Reis 24, versículo 7. Versículos 22 a 35. A ira de Deus por causa do pecado de Judá o levou a trazer os babilônios e outras nações para tratar com ela com severidade. Pecode, Soa e Coa eram tribos aramaicas a leste do rio Tigre, que eram aliadas da Babilônia. Ezequiel pode ter mencionado tais terras e povos distantes e obscuros para comunicar aos israelitas a ideia de que o mundo inteiro estava contra eles. As atrocidades praticadas pelos babilônios incluiriam a mutilação facial, uma antiga punição de mulheres adúlteras praticadas no Egito, na Caldeia e em outros lugares. Judá deveria experimentar o cálice do castigo de Deus, como aconteceu em Samaria em 722 a.C. Com frequência, a ideia de beber do cálice simboliza receber a ira de Deus. Versículos 36 a 39. A contaminação do santuário de Deus em Jerusalém foi documentada no capítulo 8 de Ezequiel. Samaria, por sua prática de adoração no santuário ilegítimo de Betel, contaminou o verdadeiro santuário de Deus, documentado em 1 Reis 12, versículos 25 a 30. Os israelitas foram tão longe a ponto de sacrificarem seus filhos aos ídolos e oferecerem no mesmo dia holocaustos ao Senhor. Os costumes pagãos de Canaã eram tão profundamente arraigados na mente dos hebreus, os quais nem se reconheceram como infiéis a Deus, devido à observância das liturgias, tradições, costumes e crendices do ambiente em que viviam. Versículos 40 a 45. Desde os tempos mais antigos, as mulheres pintavam as pálpebras para aumentar a beleza do rosto. Em uma cena de banquete, foram utilizados o incenso e o óleo que eram do Senhor e usados em sacrifícios. Os bêbados são os beduínos que quiseram tomar parte na aliança política contra Nabucodonosor. Já os homens justos provavelmente se refere ao remanescente do povo na nação que reconheceria a justiça do castigo. Versículos 46 a 49. O desterro e o roubo eram padrões típicos de punições pactuais. O apedrejamento era a punição prescrita para idolatria, sacrifício de crianças e adultério. As ações dos israelitas e as consequências por eles sofridas proporcionariam uma advertência para as outras nações. Agora nós vamos estudar o capítulo 24, versículos 1 e 2 do capítulo 24. Jerusalém estava a 1.416 quilômetros de distância, uma viagem de várias semanas. Deus deu a revelação a Ezequiel ao mesmo tempo que o fato acontecia, em 15 de janeiro de 588 a.C. Versículos 3 a 5. Aqueles que foram deixados em Jerusalém eram como a carne selecionada e destinada para a panela, em contraste com os subprodutos descartados que representavam as pessoas levadas para o exílio. Os bons pedaços de carne retratam o rebanho de Deus sendo cozido numa panela, simbolizando Jerusalém na fúria do cerco. Versículos 6 a 13. A população de Jerusalém era culpada de corrupção de sangue, que foi retratada pela ferrugem na panela. O sangue da cidade, que era um símbolo genérico para pecado,
Era exposto às claras, não escondido, como retratado pela sua exibição no topo de uma rocha. Quando o sangue não era coberto com pó, a lei estava sendo violada. A vingança de Deus viria por meio dos exércitos da Babilônia. Intensamente provocado pelo pecado, Deus quis que Ezequiel retratasse o fogo como sendo o furioso castigo de Deus que mata as pessoas. Depois que toda a carne tivesse sido consumida pelo fogo, então a panela seria deixada a queimar sozinha. Isso retrata como o Senhor seria meticuloso em se assegurar que Nabucodonosor destruísse totalmente a cidade e o templo, com tudo que ainda restasse. Versículos 14 a 24. A esposa de Ezequiel morreu como um sinal para Israel. Toda a tristeza pessoal de Ezequiel foi eclipsada pelo desastre que se abateu sobre todos. Deus não permitiu que Ezequiel lamentasse a morte de sua esposa, a fim de mostrar a seus companheiros exilados que não deveriam lamentar publicamente a destruição de Jerusalém. Qualquer sofrimento de caráter pessoal logo seria sobrepujado pela tristeza nacional, pelo horror da completa destruição da cidade. Os indivíduos definhariam por causa de seus pecados, que acarretaram a destruição da cidade. Os pranteadores costumavam retirar o turbante e jogar pó sobre a cabeça. Retirar as sandálias era sinal de aflição e cobrir a face um gesto de vergonha. A esposa de Ezequiel morreu no mesmo dia em que o templo foi queimado, 14 de agosto de 586 a.C. Versículos 25 a 27. Alguém que havia conseguido fugir da destruição de Jerusalém iria até Ezequiel na Babilônia e lhe relataria toda a história. Essa chegada marcaria o fim do silêncio de Ezequiel. A capacidade de Ezequiel para falar novamente sinalizaria que o seu ministério de 6 anos de anúncio de juízo estava encerrado e um novo ministério de consolação começaria. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 22 a 24 do livro de Ezequiel.